Olá, sétimo ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer uma revisão sobre os conteúdos do nosso livro 2, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar nesse primeiro capítulo, da unidade 3, que fala aí sobre os diferentes usos do espaço rural. Então vamos lá. Primeiro nós vamos ver a estrutura fundiária do espaço rural. Então vamos lá. Ele se caracteriza pela concentração de terras, ou seja, significa que tem uma grande quantidade de terras na posse, de poucas pessoas. Então, assim, grandes empresas, grandes grupos e até mesmo grandes proprietários possuem uma grande quantidade de terra, grandes hectares de terra. Então, temos aí a má distribuição dessas terras e tem muitas pessoas que têm dificuldade, de ter acesso à terra, principalmente por conta do valor. Então, vamos lá. Essa estrutura fundiária, ela está distribuída em propriedades rurais que tem como base o módulo rural, ou seja, a sua metragem, Então, vamos lá. Que são classificadas de acordo, são classificadas assim, imóveis rurais, empresa rural, temos também o latifúndio por exploração, o latifúndio por dimensão e a propriedade familiar e o minifúndio. Então vamos lá, desde o grande módulo de terra, até o menor. Então o que acontece? Quando nós falamos aí dos grandes imóveis rurais, empresa rural, latifúndio por dimensão, a gente está falando de grandes porções de terra que produzem na função de exportação. Então, assim, eles produzem para o grande mercado. E geralmente eles são monocultores, produzem apenas soja, apenas trigo, apenas cana-de-açúcar. Não significa que todas, a grande maioria, tá, gente? Então, vamos lá. Já os de menor, proporção, que são aí de tamanho, são a propriedade familiar e o minifúndio, que aí sim a gente vai ter baixo investimento de tecnologia, a gente não vai ter tanto maquinário de ponta como tem nos grandes imóveis rurais. Nós vamos ter trabalho manual, geralmente a família que toma conta, que está à frente. Então há uma grande diferença aí nessas propriedades rurais, tá bom? Bem, o segundo fator que nós vamos analisar ali no espaço rural brasileiro é a relação de trabalho. Vimos aí que existe uma grande diferença da grande propriedade para a pequena propriedade. Na pequena propriedade, de uma forma geral, nós vamos ter o trabalho familiar, que nós vamos ter aqui, o proprietário, que é aquele que vai ser o dono da terra. Então, vamos ter o arrendatário, que é aquele que vai arrendar, é aquele que vai produzir ali naquele pedaço de terra que pertence a alguém e vai pagar como se fosse um aluguel, ali na propriedade. E o parceiro também, que entra com essa colaboração, tá? Mas ambos muitas vezes não são o arrendatário e o parceiro, eles produzem na terra, mas eles não têm a posse da terra, tá? Então eles pagam ou com um produto, ou com um dinheiro, com um trabalho e assim por diante, tá? Então a gente vai ter aí essa relação de trabalho que já na grande propriedade, nos imóveis rurais até o latifúndio por dimensão, a gente vai ter a contratação. Então a gente vai ter muitos trabalhadores que vão ser contratados até pela carteira, de trabalho. São assim pessoas muitas vezes com formação específica, ou seja, mão de obra qualificada, tá? Porque vão operar grandes máquinas, vão lidar, com produção do solo, então vai ser bem mais específico. Então muda essa relação de trabalho, tá bom? Depois nós vamos falar das questões ambientais do espaço rural brasileiro, principalmente nas fronteiras agrícolas. Fronteira agrícola, a maior que nós temos no momento é ali, que vai da região centro-oeste em direção à região norte do Brasil, onde nós temos a expansão da agricultura, da pecuária, em direção das florestas, tá bom? Que vão trazer para a gente o desmatamento, queimadas, nós vamos ter a erosão dos solos, a redução da biodiversidade, ou seja, da formação vegetal e de animais, o uso de instrumentos químicos que vai contaminar o solo, a água, até mesmo os nossos organismos através dos alimentos, e uma
Possível solução é a agroecologia, ou seja, utilizar de defensores agrícolas naturais, né? Então, produzir de uma forma que agrida menos o meio ambiente, tá bom? Chegando aqui agora no nosso segundo capítulo da unidade 3, que vai falar sobre a produção do espaço rural. O espaço rural brasileiro, ele vai ser dividido em agricultura, que tem como principais produtos o milho, a mandioca, a laranja, a soja e a cana-de-açúcar. Tá? Então, esses são aí os grandes produções, né, exportadoras, ou seja, os principais produtos que são produzidos aí para exportação. Existem outros como o café, professora, que também são muito ligados aí ao nosso processo histórico? Sim, também, tá? Mas esses aqui são os que se destacam aí no momento. Bem, a pecuária. A pecuária, ela vai ser composta da pecuária equina, suína, ela vai ser, né, também aí a pecuária bovina, caprina, de codornas, galinhas e gados e de bubalinos, né, de búfalos. Pessoal, a pecuária é uma forma de se dirigir à produção de animais para matéria-prima, para consumo da carne, utilização do couro, enfim, de tudo que puder ser aproveitado aí, a lã, né, para a produção de tecido, de casacos, produtos e assim por diante, tá bom? Até mesmo laticínios, tá? Ou melhor, leite e os derivados, né, dos laticínios, como iogurtes e assim por diante. Extrativismo, que engloba, né, claro, aí a extração vegetal, animal e mineral. Vegetal, extração aí de celulose, extração de palmito, de açaí. Animal, né, a pesca, infelizmente a caça, né, que temos aí a caça ilegal. E a extração mineral, que temos aí extração de minérios como ouro, ferro, diamante, petróleo e assim por diante. E por fim, nós vamos ter também, né, o agronegócio, que é justamente quando a indústria se desloca para o campo para a transformação imediata ali da matéria-prima, tá? Então, já vai sair do campo, não a cana, mas já vai sair ali, por exemplo, o álcool, já vai sair o açúcar, né, o melado, até mesmo o aguardente. Então, a gente tem o deslocamento da indústria para o campo. Então, agronegócio, ok? Então, agora mudamos para a unidade 4 do livro 2, capítulo 1, que vai falar do processo de urbanização do Brasil. Então, agora já trocou. Já saímos do espaço agrário, agora viemos aqui para as cidades. Bem, vamos lá. Ela ocorreu em fases, né, de maneira tanto agrária exportadora, aliada à industrialização e após a Segunda Guerra Mundial. Coloquei para vocês no vídeo passado, né, passado e retrasado. Primeira, segunda, terceira e quarta fase da industrialização, tá? Então, depois volta lá, assiste os 2 vídeos e temos aí as fases da industrialização, ou seja, o momento que nós não tínhamos, depois a implementação da indústria, melhoramento e até a fase atual, que é a de expansão e de internacionalização aí dessa produção. Lembrando que o Brasil, ele se industrializou para substituir a importação, ou seja, se industrializa para evitar de comprar de outros países, mas aí é claro que acaba ganhando força também o que? Produzir para exportar, tá? Então, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, gente, porque muitos países que eram produtores acabaram ficando abalados com a Segunda Guerra Mundial, porque estavam envolvidos no conflito. Então, o que acontece? Uma necessidade de importar esses produtos. Como o Brasil estava produzindo, estava vendendo, então acabou se beneficiando aí desse processo, tá bom? Então vamos lá. O que ocasionou, né, essa intensificação aí, intensificando? Metropolização, que envolve, né, as regiões metropolitanas, que envolve a metrópole, o estatuto das cidades e o plano diretor. Então, ou seja, a urbanização, ela
é o crescimento das cidades, ou seja, não só em quantitativo de pessoas, mas também em estrutura, né? Então a sociedade, as cidades elas vão crescendo, elas vão ganhando mais funções, além de um grande quantitativo de pessoas que começam a se deslocar para essa região por esses motivos, né? Então, o que é a metrópole? É uma grande cidade, ou seja, tem um grande volume de pessoas, mas também concentra muitos serviços, concentra aí principalmente atividades do segundo e do terceiro setor da economia, tá bom? Hierarquia urbana, que classifica as cidades em grandes metrópoles, metrópole nacional, metrópole, capital regional, centros regionais e também em centros locais, que aí vai depender, né, do que essa cidade, da função que essa cidade toma, ou seja, qual é a relação com outra cidade, ela produz em função da outra, né, demanda, ela precisa de outra cidade, as pessoas precisam se deslocar para um outro centro próximo para ter acesso a hospitais mais especializados, aeroportos e assim por diante, outros serviços. Então, isso vem trazendo para a gente a hierarquia, tá? Qual a cidade que acaba organizando todo o funcionamento ali, tá? Setor terciário, subdividido em terciário básico, terciário superior e terciário quaternário. Então, a gente tem aí, né, basicamente uma divisão desse setor. Por quê? Terceiro setor, a gente fala de comércio e também prestação de serviços. Então, a gente tem ali empresas grandes, pequenas e médio porte que vão tratar aí, né, desses serviços, como, por exemplo, escola, prestação de serviço, hospital, hotelaria. Nós vamos ter também o comércio, né, lojas que vão vender para a gente alimentos, como supermercados, roupas, como essas lojas de marcas, mas vamos ter também ali, né, dentro dessa aí que a gente está falando de terceiro setor, tem também aquele que é o serviço público que está sendo oferecido para a gente. Então, está dentro também desse setor terciário, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui para finalizar. Capítulo 2 da unidade 4, que é o processo de industrialização, que está diretamente relacionado com o processo de urbanização do Brasil, que foi dividido aí, né, nessas 4 fases. Primeira, segunda e terceira fase, por isso que eu falei isso no outro capítulo, então volta lá no vídeo anterior para a gente poder entender um pouquinho melhor, que vai ser caracterizado aí, como eu falei, pela concentração espacial e financeira das indústrias, aonde? Na região sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, tá? E nós vamos ter também o que, gente? Ai, não tá abrindo aqui. Abre, meu filho. A presença das transnacionais. Na quarta fase, né, que a gente vai ter uma internacionalização, nós vamos ter uma abertura para outras indústrias funcionarem aqui dentro, grandes montadoras, tá? E nós vamos ganhar em um outro patamar de visualização aí da nossa indústria. Nós vamos ter mecanização, informatização, robotização de todos os processos industriais, tá? Principalmente aonde? Nas regiões sudeste e sul, tá? Que vai ser consequência ainda desse processo histórico da industrialização do Brasil, que tem aí também, né, melhor acesso à distribuição de produção de energia, rodovias, ferrovias, portos e assim por diante, tá bom? Então ficamos por aqui, uma breve revisão mesmo sobre os assuntos que nós vimos nesse livro 2, tá? É claro que é sempre bom dar mais uma olhadinha lá nos outros vídeos e qualquer dúvida me pergunta, tá? Lá no Escola Web. Beijinho, até a próxima!